Canal. Salve galera, tranquilo? Bom, vamos continuar nossas videoaulas no período de quarentena. Lembrando sempre, essas aulas devem ser utilizadas somente nesse contexto, né, somente no período de quarentena. Então, por favor, não compartilhem, não editem, certo? Somente para auxiliar vocês. Tranquilo? Bom, então vamos falar da Antiguidade Oriental, focando agora no Egito. Tranquilo? Antes, uma rápida revisão. Estamos falando sobre a Antiguidade Oriental. A Antiguidade é uma das eras históricas. Essa era histórica vai do surgimento da escrita até a queda de Roma. Eu já tinha mostrado em momentos anteriores esse gráfico para vocês. Temos aí a pré-história, Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Estamos focando aqui, certo? Período que vai de 4 ou 5 mil anos antes de Cristo até o século V depois de Cristo. Tranquilo? Lembrando que esse é o momento das primeiras civilizações. Quando a gente fala em Antiguidade Oriental, estamos falando dos povos que ocupavam a África e a Ásia. Lembrando também muito importante, estamos falando aqui sobre o Crescente Fértil, certo? É uma região que tem um formato aproximado de meia-lua. E hoje nós vamos focar aqui no Egito. Então, estou destacando aqui para vocês em vermelho, ó. O Egito está aqui nesta ponta, no extremo leste, no extremo oeste do Crescente Fértil. Tranquilo? Bom, quando a gente fala sobre o Egito, necessariamente a gente tem que lembrar que o Egito é um país que existe hoje, mas o Egito Antigo não ocupa o mesmo lugar, é um lugar aproximado, né? Está aqui na parte norte da África. E eu acho legal esse mapa porque ele nos ajuda a ver uma coisa importante, né? Essa aqui é uma foto de satélite, não é um mapa, né? E ela mostra o quê? Que aqui nós temos uma área mais verde, né? Uma área que tem densas florestas. Agora, nessa região, também aqui embaixo, mas o Egito está aqui, né? Então vamos focar aqui. Nessa região nós temos uma área desértica, né? E aí se a gente der um zoom, a gente consegue ver isso daqui, que é uma área desértica, mas existe ali uma faixa de fertilidade, né? Uma faixa mais verdinha. Por que acontece isso? Isso se deve ao rio Nilo, certo? Então, o rio Nilo, ele atravessa essa área desértica, aqui é o deserto do Saara, e ele acaba fertilizando essa região, certo? Isso vai fazer com que o Egito seja visto como uma dádiva do Nilo, né? Heródoto, um grego muito importante, considerado por alguns o primeiro historiador, ele propôs, né, que o Egito é uma dádiva do Nilo. Traduzindo isso, o Egito é um presente do Nilo, ou, de forma mais concreta, o Egito dependia do Nilo. Por quê? O Egito se localiza em uma região árida, uma região seca, e só é possível as pessoas ocuparem essa área por causa do rio Nilo. Beleza? Tranquilo? Bom, uma terminologia muito importante que vocês devem dominar é a terminologia de Alto e Baixo Egito. Quando a gente pensa em Alto e Baixo Egito, estamos pensando na característica topográfica. Então, de forma bem simples, o que é mais elevado em relação ao nível do mar e o que é mais próximo em relação ao nível do mar. O Alto Egito, ele é a porção mais elevada, se comparado ao nível do mar, e o Baixo Egito, a região menos elevada, então é próximo do nível do mar. O Alto Egito, ele está aqui, ó, galera, ele está mais ao sul, e o Baixo Egito está ali, ó, mais ao norte, certo? Então, Alto Egito, região mais elevada, localizada mais ao sul. Essa porção é o Alto Egito. Baixo Egito, região menos elevada, localizada mais ao norte. Tranquilo? Esse termo aí vai aparecer no livro de vocês e pode gerar alguma confusão, porque de repente algumas pessoas acham que alto é mais importante, baixo é menos importante, nada disso, é critério de elevação. Tranquilo? Bom, necessariamente quando a gente pensa no Egito, como eu falei, a gente pensa no rio Nilo e pensamos na principal atividade econômica. A principal atividade econômica do Egito é a agricultura. Aqui nós temos uma ilustração, né, contemporânea, isso aqui não é coisa da época, foi feito hoje em dia, mas ela nos ajuda a ver o que? Aqui atrás eu tenho uma pirâmide, vou falar delas daqui a pouquinho. Aqui eu tenho um rio, que é o rio Nilo, e aqui eu tenho o quê? Canais de irrigação. Então,
os egípcios eles faziam canais de irrigação para poder usar a água do Nilo e fazer agricultura. Tranquilo? Então, a agricultura é a principal atividade econômica, ainda que os egípcios também desenvolvessem o comércio, desenvolvessem o artesanato. Tranquilo? Segunda questão importante, sociedade. O Egito é uma sociedade hierarquizada. Portanto, existem grupos, né, e esses grupos são muito bem divididos. Aqui nós temos uma pirâmide social e ela nos ajuda a ver justamente isso, né? Então lá no topo está o faraó e sua família, abaixo nobres e sacerdotes, e aí, né, os diversos outros grupos até chegar nos escravos e também nos servos, né? Porque lá no Egito tinham servos e escravos. Tranquilo? No livro de vocês é uma foto um pouco diferente dessa, porque novamente não existe consenso, mas o importante é saber que a sociedade é dividida em grupos. E muito importante, ela é hierarquizada porque dificilmente uma pessoa sai de um grupo e passa a outro. Exceção, esse grupo aqui, ó, dos escribas, a galera que escreve. A gente vai ver isso mais pra frente. Bom, falando agora sobre a religião. Os egípcios, eles eram politeístas, zoantropomórficos e acreditavam na vida após a morte. E eu trouxe aqui duas fotos. Essa foto eu acho muito interessante porque a gente consegue ver uma faixa de deserto, né? E a ocupação humana. Por que eu tenho essa ocupação humana? Porque eu tenho o rio que está passando aqui atrás, que possibilita essa fertilização na região e possibilita que as pessoas ocupem. Porque no deserto, né, pura e simplesmente não dá para viver. Aqui nós temos as pirâmides. E por que nós temos as pirâmides? Qual que é a importância das pirâmides? Bom, o principal motivo de existência das pirâmides, nós acreditamos hoje em dia, que era para receber o corpo do faraó e da sua família. Então, isso daqui, na verdade, né, as pirâmides eram grandes túmulos, né? O faraó, junto com a sua família, era colocado ali quando morria. Os egípcios, eles também eram politeístas. Voltando. Então, o faraó era colocado aqui junto com a sua família. E muito importante, ele era mumificado. Por que ele era mumificado? Porque os egípcios acreditavam que, em vida, a alma estava dentro do corpo. Agora, quando a pessoa morria, a alma se separava do corpo. E aí o que os egípcios acreditavam? Que era preciso preservar o corpo para que a alma pudesse voltar a esse corpo. Certo? Esse é um processo caro, a mumificação. Então não são todos que são preservados, né? São principalmente os mais ricos. Ainda que a preocupação com o enterro ou com alguma tentativa de preservação do corpo existisse em outros grupos. Certo? Então, o faraó ele era mumificado e aí o seu corpo era guardado dentro das pirâmides. Certo? A sociedade egípcia ela também era politeísta. O que significa isso? Polivários, Deus. Então, eles acreditavam em vários deuses e aqui nós temos uma cena que mostra justamente isso. Né? Aqui é uma cena que tem também no livro de vocês que mostra o julgamento do coração de uma pessoa. Então, quando a pessoa morria, né, o seu coração era pesado, e se ele fosse mais pesado do que uma pena, ele pereceria, a alma pereceria, senão ela continuaria existindo. Bom, então a ideia é que existem vários deuses, né, e tem até um deus aí responsável por encomendar a alma das pessoas. E eles eram zoantropomórficos. Isso porque os deuses tinham formato de homem e de animais. Então a gente consegue perceber aqui, né? É um corpo de homem e uma cabeça de animal, tá? Então, animal, antropo, homem, morfo, forma. Então, religião zoantropomórfica é uma religião na qual os deuses têm formato de homens e de animais. Beleza? Tranquilo? Avançando, o Egito, pensando do ponto de vista cultural, desenvolveu grandes arquitetos, engenheiros e outra questão muito importante da cultura é a escrita. Os egípcios desenvolveram a escrita e muitos desses escritos chegam até hoje porque muitos estão em paredes, muitos dentro de pirâmides, que acabava sendo decorada com esses escritos. E outra coisa importante, muitos desses escritos também existiam em papiros. O que é papiro? É uma espécie de papel antigo, é mais parecido com tecido, mas é considerado um papel. Ele é muito resistente e ele sobreviveu à passagem do tempo. O papiro é essa haste aqui, né? Essa planta que tem próxima do rio Nilo. Como é que funciona? Né? Se corta essa planta, se tira a casca dela, corta ela em filetes,
se faz a trama, macera ela e vira um papel. É um papel rudimentar, bem simples, mas muito resistente. E isso é importante, porque isso possibilita que nós conheçamos um pouco mais sobre a cultura dos egípcios. E aí vamos até retomar a questão anterior. A crença na vida após a morte também, porque na medida que eles acreditavam na vida após a morte, mumificavam o corpo, preservavam o corpo, e isso existe até hoje. A escrita, algo semelhante. Existia escrita dentro das pirâmides, porque também tinha a ver com os rituais que eles praticavam, essa escrita existe até hoje. E o papiro, que também possibilita a gente saber um pouco mais sobre os egípcios. Mas uma questão importante sobre a escrita também era uma forma de exercício do poder. Existiam 3 tipos de escrita no Egito. Uma era a oficial, que era utilizada para os documentos oficiais. Outra era a escrita religiosa, utilizada em eventos religiosos. E, por fim, a popular. Por que existiam 3 escritas? Né? Porque nem todas as pessoas dominavam todos os tipos de escrita. E aí, a pessoa que dominasse somente um tipo de escrita, ela não entendia o que estava sendo escrito em outros documentos. Então isso acabava fazendo com que as pessoas fossem dominadas, né? Imagina só que você tem um decreto que está escrito lá que todo mundo tem que trabalhar 5 dias por semana, sei lá. Se a pessoa não consegue ler esse documento oficial, porque ela só domina a escrita demótica, a escrita popular, é chamada de demótica, né? Essa pessoa, ela pode acabar sendo manipulada, certo? Então pode ser que naquele documento não tivesse escrito 5 dias, pode ser que tivesse escrito 1 dia. Só que como a pessoa só domina a escrita popular e não a oficial, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, ela é dominada. Mais um ponto importante. Lembra que eu falei antes dos escribas? Na sociedade egípcia dificilmente existe mobilidade social. A principal forma de mobilidade, ou a única forma de mobilidade, é dominar a escrita. Então alguns camponeses, alguns servos, eles dominavam a escrita, aprendiam a escrever e se isso acontecesse, eles melhoravam sua condição. Então no Egito dificilmente existe mobilidade social e quando isso acontece, isso está relacionado ao domínio da escrita. Tranquilo, galera? Bom, então é isso, tá? Lembrando aí que essa videoaula não substitui outros estudos, então tem que ler o livro, tem que fazer os resumos e os exercícios, beleza? E outra coisa importante, por favor, não compartilhem, não editem esse vídeo, estou liberando apenas para uso na quarentena. Tranquilo, galera? É isso, valeu!